meus queridos. Tudo bem com vocês, meus queridos, meus amados? Hoje nós vamos trazer um tema forte, um tema de espiritualidade e muito provavelmente vocês já têm algum conhecimento sobre dimensões. As dimensões, que a gente tem assim um certo conhecimento são a dimensão terceira, que é essa que nós estamos, a dimensão quarta, que é a chamada de plano astral, tem também a dimensão quinta, a quinta dimensão, e as dimensões acima da quinta, que não são muito conhecidas, mas existem relatos da espiritualidade sobre essas dimensões. Existe estimativas através da espiritualidade de que esse universo vai até a 18ª, outros dizem até a 23ª dimensão, mas podem ser muito mais. Nós não temos esse conhecimento, mas o que a espiritualidade conhece é até a 18ª, que é a dimensão dos Elohim, que são seres bastante elevados. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar de dimensões paralelas, que não são dimensões superiores, dimensões paralelas, dimensões que estão aqui do nosso lado, perto da gente. Sim, porque não existem apenas terceira, quarta, quinta dimensões exatas com exatidão, existem as subdimensões, que são dimensões paralelas intermediárias. E da mesma forma que a quarta dimensão tem 12 subdimensões, são 12 subdimensões que existem na dimensão astral, a quarta dimensão. Aqui na terceira também existem as subdimensões. Porém, eu não tenho conhecimento de quantas são, mas eu vou falar de especificamente duas subdimensões aqui da terceira, da faixa terceira que nós estamos. E essas subdimensões, elas têm características próprias. Uma está numa faixa inferior à nossa e a outra numa faixa um pouco superior. E é mais antiga, muito mais antiga do que essa. Então, vamos lá, meus queridos, conhecer um pouco dessas dimensões paralelas, dimensões que estão próximas e que, em alguns momentos, até se chocam com a nossa dimensão. Você já ouviu falar você já teve um déjà vu? Ou déjà vu, como alguns falam. Você já teve déjà vu? Muitos falam, que as pessoas, os teóricos da conspiração, aquelas pessoas que acreditam em realidade holográfica, que a gente vive numa realidade holográfica, o que não é verdade. Não é verdade. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, eles acham que isso é uma falha do holograma, a questão do déjà vu. Mas não é bem assim, não. O déjà vu, como outras supostas falhas holográficas que eles dizem, nada mais é do que um movimento das dimensões paralelas. Sim, porque tudo no universo está em constante movimento e as dimensões também se movimentam. Então, conforme elas vão se movimentando, em alguns momentos as dimensões elas ficam tão próximas umas das outras que em alguns locais especificamente, elas se fundem. E aí acontecem esses fenômenos,
como déjà vu, né? Que dá a impressão de que a pessoa fez uma coisa que já fez anteriormente, né? Existem casos, relatos de pessoas que conseguiram se ver a si próprio. Existe um relato, por exemplo, de uma mulher que saiu para jantar fora com o esposo, e quando ela chegou em casa, ela abriu a porta e viu ela mesma sentada na sala, na copa, mexendo no notebook. Ela viu ela própria quando ela entrou em casa. Isso é uma fusão momentânea de dimensões paralelas. Ela estava vendo ela mesma numa dimensão paralela. Então esses fenômenos realmente acontecem, mas não tem nada a ver com falha de holograma, porque a gente não vive no holograma, a nossa realidade é real. A terceira dimensão é real, a quarta dimensão é real, tudo é real. Então, meus amados, vamos falar sobre a dimensão 7 além. Quem já ouviu falar na dimensão 7 além? Essa dimensão que chamam de 7 além é uma dimensão muito, muito próxima da nossa aqui, né? A gente está numa faixa dimensional da terceira dimensão, girando ali em torno de 3.0, 3.1, e 7 além está numa faixa um pouco abaixo, diria 2.8 a 2.9. Então, ela é uma realidade. Existem inúmeros relatos de pessoas que acidentalmente foram parar nessa dimensão. E essa dimensão realmente... E os relatos, vocês verem que coincidem, né? São muito semelhantes. Relatos de pessoas do mundo inteiro que não se conhecem, nunca se viram, apresentam relatos muito semelhantes a respeito desta dimensão chamada de 7 além. Então, 7 além é uma subdimensão da Terra, da 3D, aqui da terceira dimensão, mas ela é mais densa do que a nossa. Ela é uma dimensão que fica numa faixa inferior a essa que nós estamos. Portanto, as pessoas que vão lá, muitas relatam, né, que sentiram o corpo muito pesado, sentiram um ar pesado nessa dimensão, e quando retornaram, é como sentiram até uma leveza, uma coisa assim, uma sensação muito boa, porque lá é mais denso. E além de ser mais denso, é uma dimensão que ela tem uma luz, a luz dela é muito opaca. Não é assim, os dias em 7 além, eles não são claros como aqui, eles são mais opacos. A atmosfera dessa dimensão, ela é um tanto assim amarelada. Ela é um pouco amarelada. E o tom de pele das pessoas lá também é um tom de pele amarelado. E algumas têm olhos também amarelados e outras têm olhos bem escuros, né? Quase o olho inteiro preto, não chega a ser o olho inteiro, mas é porque a pupila dos olhos ela é maior, então dá a impressão de que a pessoa tem um olho preto, mas é apenas uma pupila mais avantajada. E essa dimensão é uma dimensão física, é uma dimensão onde encarnam os umbralinos, exatamente, as pessoas, né, que foram para o umbral estão encarnando nesta dimensão, nessa e em algumas outras também, mas que eu não tenho conhecimento. Então, 7 além é uma dimensão aonde estão encarnando o pessoal do umbral. Tem uma ligação direta com o umbral, essa dimensão. Então, muitos umbralinos estão sendo enviados para encarnar ali. É por isso que as pessoas de lá são estranhas, né? E o ambiente é um ambiente estranho. Ninguém que vai para lá se sente bem, né?
porque realmente é denso e é uma dimensão assim de reabilitação, né? É como se fosse um reformatório, porque os umbralinos não estão encarnando mais aqui nessa dimensão. Não, os umbralinos não encarnam mais aqui. É por isso que a espiritualidade, tipo, criou essas dimensões aí, abaixo da nossa, justamente para reabilitação desses umbralinos. Eles estão encarnando nessas dimensões abaixo da nossa, e não aqui. Então, meus queridos, como eu estava falando das cores, né? A luz lá não é uma luz igual a daqui, é uma luz mais opaca. Por ser uma dimensão inferior, o espectro de cores é menor. A luz, ela é menor e, consequentemente, o espectro de cores também. Então, a percepção de cores, ela é menor do que na nossa dimensão. É por isso que os dias são feios, não são bonitos como aqui. E as noites muito, muito escuras. Muito escuras. Então o espectro de cores de Sete Além é bem mais reduzido do que o daqui, dessa dimensão onde nós estamos. E agora vamos falar de uma outra dimensão que algumas pessoas podem ser que já tenham ouvido falar, né? Quem já ouviu falar na dimensão do espelho? Conhecida como dimensão do espelho. Por que tem esse nome de dimensão do espelho? Porque o principal portal de acesso a essa dimensão são os espelhos. Gente. Se você tem espelho no seu quarto, trate de cobrir o espelho quando você for dormir. Porque o espelho é uma porta de acesso onde pode transitar entidades dessa dimensão, chamada de dimensão do espelho. Essa é uma dimensão paralela, também muito próxima à nossa dimensão, e que está numa faixa um pouco acima da nossa. Diria que 3.3, 3.4. Lá, ao invés de ser mais denso, lá é um pouquinho mais fluido do que aqui. E consequentemente, o espectro de cores é um pouquinho maior. É um pouco maior do que aqui. E lá vivem seres, tanto animais quanto seres inteligentes, um tanto diferentes, né, de nós aqui. Você já ouviu falar, né, no centauro, né, nos duendes, né, gnomos, esses seres da natureza? Eles vivem nessa dimensão do espelho. É lá que eles vivem. Que chama de fadas, né? Fadas, sereias. Esses personagens todos são baseados em seres que vivem nessa dimensão do espelho. São todos da Terra. São todos seres da Terra, mas que vivem nessa dimensão paralela que chama de dimensão do espelho. E quem governa essa dimensão? Vocês já viram, né? Uma imagem que parece assim uma cabeça de bode, né? Uma coisa assim. Chama Baphomet, ou Baphomet. Vocês já viram isso, né? O ser que governa essa dimensão é representado por esse Baphomet. Ele é o governante dessa dimensão do espelho. Mas não significa que ele tem essa aparência, não. Essa é só uma representação dessa entidade. Uma representação que essa entidade transmitiu para cá, para representar ela. É uma entidade muito poderosa e
não é boazinha, não é. E tem seres lá que não são nada bonzinhos, nada, nada, nada. Inclusive muitas crianças são levadas para lá. Isso. Muitas crianças desaparecidas são levadas para essa dimensão. Então, gente, não significa que ele tenha, que ele se chama Baphomet e que ele tem essa aparência, apenas uma representação. Ninguém sabe realmente qual é a aparência dele. Porque que muitos que vão para lá não voltam mais, né? Então não se sabe ao certo qual é a aparência dessa entidade, mas é uma representação. Esse Baphomet, ele representa essa entidade, que é uma entidade que é a mãe do ocultismo, né? O ocultismo vem dessa dimensão, né? Por exemplo, o chá da ayahuasca, né? Ele também é um ritual da ayahuasca, ele tem uma ligação com essa dimensão também. Então, tem muita coisa aí, né? Que tem algumas coisas do candomblé, tem ligação com essa dimensão. Mas não tem essa história de reptilianos, essas coisas não, porque isso não vem ao caso. Inclusive tem seres lá que são muito semelhantes a nós. Inclusive voltando aí um pouco em Sete Além, né? É uma dimensão física. As pessoas que vivem lá são corpos físicos, embora tenha uma estrutura um pouco diferente da nossa, dos nossos corpos. A estrutura é um pouco diferente, mas são corpos físicos. Mas é um tanto mais denso. Agora a dimensão do espelho é um pouco mais fluida, mas é uma dimensão que não é muito agradável de se visitar. E existem seres bons que vivem lá, mas existem seres muito maus também. Então, as dimensões paralelas, além dessas duas, porque o meu conhecimento se limita a essas duas, mas existem outras. Existem mais dimensões paralelas à nossa terceira dimensão. E o tempo, gente? Como é que funciona o tempo? O tempo é uma coisa assim interessante, né? Por exemplo, os relatos de pessoas que vão para Sete Além, por exemplo, tem pessoas que relatam que tiveram a impressão assim de ficar lá 2, 3 horas, e quando retornaram, né, a consciência daqui, quando retornaram para cá, tiveram aí, olharam no relógio e só passou tipo 10 minutos. E lá parece que ficaram 3 horas e aqui só passou 10, 15 minutos. Então o tempo lá parece que é um tempo assim mais... É um tempo maior, né? É totalmente diferente o tempo lá, o tempo daqui. Cada dimensão tem um tempo assim distinto, né? Já a dimensão do espelho é o contrário. Por exemplo, relatos de pessoas que estiveram na dimensão do espelho, que ficaram lá tipo meia hora. Quando retornam à consciência daqui, observam o relógio e vê que passaram várias horas. E lá parece que só ficou uma meia hora lá, mas aqui passou várias horas, passou 6, 7, 8 horas. Já é um tempo mais dilatado, mais parecido com o tempo cósmico. Por que o tempo cósmico é mais dilatado? Por exemplo, uma nave que parte, vamos supor que uma nave parte daqui para Sirius A. Sirius A fica a 8 anos-luz de distância daqui da Terra. 8 anos-luz.
essa nave sai daqui da Terra rumo a Sirius A, na velocidade da luz. Na velocidade da luz. O que acontece? Essa nave entra na velocidade da luz, ela não atravessa nenhum portal, nada não, ela só entra na velocidade da luz e vai até Sirius A na velocidade da luz. Quando essa nave chega lá, aqui na Terra se passaram 8 anos, mas para os astronautas, para a tripulação dessa nave, vai ser como se tivesse passado, eles vão sentir como se tivesse passado apenas umas 3 semanas, não tivesse passado nem um mês. Uma viagem na velocidade da luz daqui para Sirius A, por exemplo, talvez não necessite nem de hibernação, porque para os astronautas é um tempo que eles podem permanecer acordados muito perfeitamente. É como eles não vão sentir que passou nem um mês, e aqui se passaram 8 anos. Já uma viagem, por exemplo, daqui para o cinturão de Órion, aí sim teria que ter hibernação, porque o cinturão de Órion fica muito mais distante do que Sirius A. A estrela mais próxima do cinturão de Órion fica a mais ou menos 1.100 anos-luz. 1.100 anos-luz. A mais distante que fica a 2.600 anos-luz. Então aí mesmo para os astronautas já é um tempo muito maior que eles vão sentir, eles vão ter que hibernar, vão ter que dormir. Mas aqui na Terra teriam se passado 1.100 anos para a estrela mais próxima do cinturão de Órion. Aí você vê como que o tempo, para eles, quase não passou muito pouco tempo, mas para a gente aqui foi um tempo absurdo. Uma viagem para Órion, esses astronautas iam voltar aqui e encontrar uma Terra totalmente diferente, uma outra civilização diferente. E para Sirius A, que é pertinho, né, digamos assim, quando esses astronautas voltassem para cá, teriam se passado em torno de 20 anos aqui. 20 anos. E para eles nem 6 meses, nem 3 meses. Então, gente, é interessante. O que acontece? Quando entra na velocidade da luz, as dimensões paralelas elas se fundem. Há uma fusão das dimensões paralelas, elas se chocam, se fundem numa só. E quando cai num portal, então? Um buraco de minhoca, né, como muitos dizem, um portal dimensional que liga assim, um ponto do universo a outro. Quando uma nave entra, né, uma embarcação entra nesse buraco, nesse portal, ela cai numa dimensão totalmente diferente. É uma dimensão que é aberta dentro da terceira dimensão. E aí a nave entra lá dentro, ela fica assim como se ela se transformasse em líquido. As pessoas, os tripulantes, eles não sentem mais o peso do corpo, se sentem totalmente sem peso, e a nave e tudo externamente é como se fosse líquido, como se fosse tudo líquido. É interessante, né? Até passar para o outro lado do portal e sair de um outro ponto do universo, uma outra galáxia talvez. Então o tempo some, o tempo desaparece literalmente, porque dobra o espaço-tempo, né? Então o tempo desaparece, porque está dobrando o espaço. Então cada dimensão tem um tempo totalmente diferente, mesmo as que estão aqui do lado da gente. Esse tempo nosso aqui, essa contagem de tempo nosso é só para essa dimensão. Em outras, o tempo é diferente.
Então, meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um vídeo bem interessante, forte, sobre a história antes da pré-história. Talvez esse vídeo não saia por agora não, porque eu estou esperando o meu canal crescer mais, para que esse vídeo seja visto por mais pessoas, porque vai ser um vídeo muito forte. E aguardar, né, eu conseguir mais informações também, né, poder conseguir mais informações, que muita coisa me chega por inspiração. Então eu quero trazer algo assim bem forte, a história antes da pré-história que nós conhecemos. Gente, a humanidade anterior ao homem primitivo que a gente conhece. Aguardem, talvez esse ano ainda esse vídeo saia. Então, meus queridos, espero que tenham gostado. Mais um pouco de conhecimento para vocês. E não esqueçam de deixar aquele joinha para elevar esse canal cada vez mais. Paz e luz a todos. Beijos.